Fala, torcedor do São Paulo, trazendo aqui um vídeo de última hora para essa negociação milionária no SPFC, as principais informações também do próximo jogo, isso e muito mais. Pessoal, nos apoie deixando seu like aqui, quero aproveitar para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Pro ano que vem, qual a sua perspectiva, a sua avaliação e precisa mesmo ter um meia? Precisa, né? Eu acho que todo time precisa de reforços. O São Paulo, até em termos de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer uma campanha melhor esse ano do que, por exemplo, no ano passado. Só que não é o suficiente, né? A tabela mostra isso. Se fosse suficiente, o São Paulo estaria brigando pelo título, e não está, né? No máximo, ele ainda pode conseguir uma vaga direta para a Libertadores, o que está difícil, né? Teria que ultrapassar aí o Internacional, enfim, vai ser bem complicado. Acho que a realidade do São Paulo é essa mesmo, né? O São Paulo está dentro do que o seu nível de apresentação pode fazer, que é a pré-Libertadores. Mas se quiser chegar longe em 2025, se quiser ser protagonista nas competições, ele é no Campeonato Paulista, enfim, mas ou numa Copa que consiga, vai no mata-mata e avançando, mas no Brasileiro a gente consegue medir melhor a qualidade de cada elenco, né? E o São Paulo é isso hoje. Se quiser ser mais ano que vem, evidente que precisa reforçar, mesmo com as dificuldades imensas que atravessa no aspecto financeiro. E aí cabe a criatividade da diretoria, do marketing, de tentar fazer para você, o São Paulo precisa reforçar e para o Basete também. Em que posição? Meia? A meia, lateral esquerda é o principal. Lateral esquerdo. Se daqui a pouco alguém passar em frente. Lateral direito também, porque o Rafinha, ele tá disposto a renovar, mas só até o meio do ano, o Rafinha um pouco depois do Paulista. Depois eu quero saber, Palmeiras. Agora o Zé Paz está chamando. Opa! Direto do CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. O São Paulo já está pronto para enfrentar o Grêmio no domingo? Prontíssimo, minha querida Michele Janela, prontíssimo. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição desta sexta-feira do Gazeta Esportiva. E não tem lá, assim, boas notícias não aí pra torcida São Paulina. O Caleri não treinou ontem, não treinou hoje, treinou separadamente, não treinou com um grupo de jogadores, por isso deve ficar fora dessa partida importante diante do Grêmio no próximo domingo às 4 horas da tarde. O Wellington, esse vem trabalhando normalmente aí com o grupo, então pode ser que pinte ali na lateral esquerda do São Paulo, pelo menos no banco de reservas, ele que não atua desde o finalzinho de outubro, lá naquela vitória para cima do Vasco no Brinco de Ouro da Princesa por 3-0, o Caleri fora desde o dia 9 de novembro, na vitória do São Paulo para cima do Atlético Paranaense no Morumbi, então o técnico Luiz Zubeldia deve ter aí que mexer mais uma vez nesse time. Osmar Menezes vai mostrar para vocês como é que tá o clima nesse momento aqui nos arredores do CCT da Barra Funda. Ainda tá claro, viu, Michele? Verão é só mês que vem, mas ainda tá claro por aqui, 18 horas e mais 15 minutinhos. São Paulo que trabalhou hoje no período da manhã aqui no CCT da Barra Funda, viaja amanhã lá para Porto Alegre para esse jogo importante. Deve ter o Rafael no gol, o Igor Vinícius na lateral direita, miolo de zaga ainda modificado, né? Pode ter a volta do Arboleda, o Juan pode ir pro banco, o Alan Franco deve ser titular de novo. A dúvida é na lateral esquerda, se joga o Sabino, que volta aí de suspensão, né? Volta a jogar pelo São Paulo, pode ter o Wellington, como eu disse. No meio deve ter Alisson, Luiz Gustavo, Luciano. Lá na frente o Luciano vai jogar muito provavelmente junto com o Lucas, com o Ferreirinha. E aí fica a dúvida. Quem que vai jogar? Vai ser o André Silva? Muito provavelmente sim. Caleri, como eu disse, nos últimos dias aí vem treinando separadamente aqui no CCT da Barra Funda. A gente bateu um papo com o Lucas Moura, depois aí do jogo do São Paulo no final de semana contra o Atlético Mineiro, sobre o São Paulo muitas vezes forçar o jogo pelos lados, não conseguir construir pelo meio as jogadas. E aí o Lucas Moura deu uma explicação pra gente, depois eu quero a opinião de vocês. Roda aí Lucas Moura aqui no Gazeta Esportiva. Eu acho que é a característica do nosso time, né? Que é um time muito agudo pelas pontas, né? Quando eu jogo ali pela ponta, o Ferreira do outro lado, o Érico, o Rato, então é um time que tem essa característica, né? A gente não tem esse meia que pensa o jogo, que acha esse espaço assim, né? O camisa 10 clássico mesmo, né? O Luciano é um grande jogador, mas até para evitar essas polêmicas de vocês, é um grande jogador, mas ele tem uma característica mais de finalizador, né? Mais jogar perto do atacante ali, tanto é que os números deles estão aí, né? Fazedor de gols, então ele não tem essa característica. Tem jogadores que são agudos, que jogam pelas beiradas, então óbvio que a gente vai explorar mais isso.
Tá aí o Lucas Moura aqui no Gazeta Esportiva, eu quero saber a opinião de vocês. O presidente Júlio Casares já disse que pro ano que vem pretende ali olhar com carinho pra meiuca do São Paulo, pretende contratar um meia. Vocês acham que precisa, não precisa? O Rames Rodrigues não deu certo aqui no São Paulo, as laterais serão olhadas, como eu já disse aqui no Gazeta. São Paulo quer contratar principalmente um lateral esquerdo. Então eu devolvo pra vocês aí só uma última. Michel Araújo com edema na panturrilha, tá fora desse jogo contra o Grêmio. E aí, Michele, precisa contratar um meia? Não precisa? Vai daí, minha amiga, beijo grande pra todo mundo. Beijo, Zé. A questão é que tá cada vez mais rara essa posição, né? Esse personagem, o meia do futebol brasileiro. São pouquíssimos e pouquíssimos os que têm qualidade e relevância. Não, isso é verdade. O São Paulo fez uma tentativa com o Rames Rodrigues, mal sucedida. O Rames não era o meio-campista que a diretoria acreditava que ele pudesse ser aqui no futebol brasileiro, porque o Rames Rodrigues não estava disposto a correr o que os outros jogadores correm, e o São Paulo ele quer um perfil de atleta que se dedique, que seja aguerrido, que não é as características do Rames Rodrigues. Se o São Paulo vai conseguir achar um meio-campista com essas características, com esse perfil na próxima janela de transferências, não sei. Até porque a partir do ano que vem o cinto vai apertar, porque o São Paulo vai ter que se submeter a uma série de imposições administrativas do fundo que vai ceder um bom dinheiro para que o São Paulo possa pagar suas dívidas. Então a tendência é que o São Paulo pise ainda mais no freio em termos de contratações. Por isso o clube precisa ser criativo e por isso nem sempre o clube vai ter sucesso na sua procura por determinado atleta. A lateral esquerda é a prioridade número 1, é essa posição que a diretoria já vem mapeando o mercado e vai trazer um jogador. O Wendel do Porto é o favorito, Desistiu do Jamal conversas. O Jamal Lewis tem empréstimo até junho e até agora não conseguiu convencer. O Wellington vai embora, então a lateral esquerda é muito mais prioritária do que o meio campo. Mas a chegada de um meio-campista também seria extremamente importante, até porque ano que vem o São Paulo tem Libertadores e precisa ter um elenco mais versátil e mais criativo. Eu quero saber do Alex Miller se o São Paulo vai ter que então reforçar o elenco, como o Basejo acha que tem que reforçar, eu também acho que tem que reforçar. Falando disso, o São Paulo vai pegar o Grêmio, né? Não vai contar nem com o Caleri ainda, né, Marcão? Graças nem o Wellington, a Deus, né? obrigado, senhor. Já tá treinando o Wellington e tudo, mas ainda não vai poder contar com os dois, viu? Bom, mas pode falar, Motinha, o André Silva tá parecendo aqui, nem o Sombra falou, tá parecendo um pouco o Serginho Chulapa, irmão. Ah, não. O André Silva? O Sombra falou isso? Metendo gol todo jogo, irmão. O Sombra falou isso? Nos últimos 3 jogos, o cara meteu 2 gols, mano. E o Caleri tava 12 jogos. Nos últimos 3 jogos, o André Silva meteu 2 gols. Dá licença, Marcão. 3 jogos tu quer comparar com o maior artilheiro da história do teu time? Ah, mas eu tô falando aqui numa questão de proporção. Põe o nome do meu tio na sua você boca coloca, suja. ó, o negócio é o seguinte, se você coloca, o Vieira, em 3 jogos, 2 gols, quanto que é o percentual de aproveitamento aí? É absurdo. Quantos gols teve o Serginho Chulapa é o Messi agora, quantos jogos ele fez? Vai pra falar besteira. Vamos lá, o São Paulo já tá programando, iniciando, Marcão, um processo de renovação de alguns jogadores. Né? Vamos lá, Rafael, né? Sério? O Igor Vinícius, o Alan Franco e o Lisiero, né? Lisiero, ele tem um contrato até junho de 2025, já iniciou, né, a conversação para uma renovação, inclusive já voltou a proposta, ainda não finalizou, mas está bem encaminhado, né? O Rafael ainda não começou as conversas, nem o Alan Franco, nem o Igor Vinícius, mas já estão tudo programado para que os 3 fiquem. Inclusive, o Belmonte deu uma entrevista a uma outra rádio aí, e falou o seguinte, que sim, o São Paulo fará uma proposta para que o Rafinha fique ou até o fim do Paulista, ou até o meio do ano, conforme ele desejar, né? E que com isso, diz os bastidores, o São Paulo teria mais tempo para achar um lateral direito, né? E não ia afobado atrás de um lateral, que daria prioridade para achar o lateral esquerdo, né? Então... Agora, ficaria com o Rafinha, com o Igor Vinícius ali, né? Então, não precisa ter tanta pressa assim pra achar um lateral direito. Então, Motinha, a respeito das negociações aí pra renovar contrato, eu acho que o único que é unanimidade na torcida do São Paulo é o Alan Franco. Pra mim foi o destaque, né, individualmente falando, do São Paulo nesse ano. Com relação ao Igor Vinícius aí, não é um grande lateral, mas pela escassez que a gente tem no mercado aí, ok, já é um cara que tá adaptado ao clube, né? Tomara que não se machuque tanto na próxima temporada, como ele se lesionou nessa aqui. Aliás, é praxe, meio que rotina, né? O Igor Vinícius está mais no departamento médico do que no próprio campo, à disposição do treinador. Com relação ao Rafael, irmão, eu espero que o São Paulo, além das posições aí que está monitorando no mercado, os 2 laterais e o meia, pense aí na possibilidade também de contratar um goleiro. Eu acho que o Rafael esse ano já mostrou que não é aquele cara que a torcida pode depositar muita confiança, né? Em várias oportunidades, em vários jogos ali
em que o Rafael foi exigido, principalmente jogos importantes, como foi, por exemplo, a eliminação contra o Botafogo em pleno Morumbi. Aí, infelizmente, acabou falhando, espalmou a bola na cabeça do Almada. Então, acho que é uma outra posição que o São Paulo tem que também se preocupar, é a posição de goleiro. Mas eu acho que no mais é isso, Motinha. É isso, então, vamos lá. Olha, quem não vai ficar é o Jegson Mendes, né? E o Orejuela, que tem poucos meses mais de contrato pela frente e já tá sabendo lá que não vão ficar no São Paulo ano que vem. Aliás, você falou a respeito do Jegson Mendes, você falou também a respeito da renovação do Lisieiro, né? Eu espero, Motinha, que o São Paulo não faça um grande contrato com ele. Porque o Lisieiro, Motinha, as oportunidades que ele tá tendo aqui... As oportunidades que mas ele não tá tendo. Tão ruim, não, ele tá até bem. Só que o grande problema é esse. Aí você dá pra ele um contrato de 2, 3 anos. Aí o cara senta no contrato e vai dar de 2. Você lembra do Luan? O volante Luan, que tá lá no Vitória? Aliás, ele volta, né? Então, mas é que tá assombrar. O São Paulo, quando ele renovou, ele fez um baita campeonato paulista, aquele campeonato que o São Paulo ganhou do Palmeiras. Fez um baita campeonato paulista, São Paulo. Ele fez o gol na final. Fez. São Paulo gosta de fazer isso, hein? E aí, renovou o contrato aí por um período longo, simplesmente parou de jogar bola. Então, até pra manter o cara concentrado... Não vou falar contrato de produtividade porque o cara não aceitaria, mas assim, um contrato curto, podendo ser renovado por mais um ano caso bata metas, tá ligado? Então acho que essa é uma situação onde São Paulo pode se preservar em relação ao Lisieiro. Agora o mistério, Marcos, que muito São Paulo tá perguntando, também não sei falar. Não sei se você sabe. O que acontece com a Arboleda? Existe, afinal, tem times que estão atrás dele, inclusive o Cruzeiro, a possibilidade dele ir embora do São Paulo? A possibilidade existe, que cada jogador tem um contrato, esse contrato inclusive, tem uma multa. Não tá jogando. E pagar, vai embora. Exato, só que o grande problema, Motinha, é que assim, o Arboleda, ele sofreu uma lesão e por conta disso aí ele foi pro banco de reservas e até agora não retornou pra equipe titular. É o mesmo caso do Caleri. Eu acho que tanto o Caleri quanto o Arboleda são titulares do São Paulo, mas não atravessam um grande momento. Eu acho que o Juan Tressoldi, que era zagueiro do Grêmio lá da época do Vieira, assumiu ali a titularidade, né, junto ali com o Alan Franco, às vezes joga o Sabino também, e não tem comprometido. Então, eu acho que até pra preservar o cara quando ele não tá numa grande fase, é a mesma coisa o Caleri. O Caleri tava 12 jogos sem marcar um gol. É um cara participativo? Sim, é um cara participativo. É um cara que a torcida idolatra? Sim. Eu acho que tem que idolatrar mesmo, porque o Caleri se doa demais pelo time. Só que não tava numa boa fase no que diz respeito a marcar gols. E o centroavante, quando ele fica esse período todo sem chama atenção. O André Silva, que nem eu falei no começo da manchete aqui, em 3 jogos, o cara marcou 2 gols. Né? Então... tem que se levar em consideração a boa fase do André Silva até pra prestigiar o cara. Tava tendo poucas oportunidades, agora que teve chance e tá marcando seus gols, permanece no time. Eu tenho muita preocupação que o São Paulo precisa fazer dinheiro. Tenho muita preocupação que o São Paulo venda parte dos seus mais importantes jogadores. Não tem dinheiro? Em tese significa não vai melhorar o nível. Para melhorar o nível vai ser muito difícil. Quem sabe com a base. Mas isso é a base já é uma outra discussão, que a gente já fala bastante aqui. Agora, você se desfaz de jogadores que são ativos, um Arboleda, pinta oferta por um Arboleda, um Caleri. Luciano também. Até mesmo, olha, até mesmo Luciano. Ou talvez, que tem 10 gols, né? Então o que acontece? Você corre o risco de baixar o nível. O São Paulo tem que fazer de tudo para manter pelo menos o nível. Se nesse ano que está chegando, de austeridade financeira, de muita restrição, de pouco dinheiro, o São Paulo puder chegar na mesma 6ª posição, 7ª posição do Brasileiro ano que vem, tá ótimo. Tá ótimo. Maravilhoso. Vai ser um ano complexo. É um ano complexo. Não tem dinheiro para contratar? Ok. Pelo menos tente manter os seus melhores jogadores. Isso que pode acontecer. Inclusive o São Paulo disse que vai aí uma das ferramentas do São Paulo é fazer trocas com outros times. Porque até a gente fala do Marlon, de repente dizem que o São Paulo teria oferecido alguns jogadores pro Cruzeiro para pegar o Marlon. E se eles contratarem o tal do Wendel aí, o Marlon viraria uma peça, né, no banco de reservas. Não seria tão utilizado assim. Tem aquele menino que o Portuga fala que é bom, lá que veio da base. É verdade. E aí, fala que é bom. E é o novo Roberto Carlos. Ó, o Portuga tá te olhando feio aqui, Sombra. Olha eu tô vendo ali. Ali, ó. Tá te olhando feio. Acabou, Sombra. Torcedor do São Paulo, mais informações aqui do time do coração. Então, pessoal, o São Paulo aí, dia 1º tem jogo aí diante do Grêmio, né? E sem dúvida alguma, o SPFC é favorito, né? Favorito, hein? Pelo futebol que vem jogando ultimamente, né? Principalmente pelo Lucas Moura, né?
Que contratação que valeu a pena, né? Se comparando aí do Jaime Rodrigues, né? Que não vingou no São Paulo. Eu acho que foi ele mesmo que fez de propósito. Só pode, né? Porque na seleção ele jogava muito bem. Quando chegava no São Paulo, parecia que estava em campo de resguarde, né? Que foi operado, né? Então aí, né? O São Paulo aí agora muito promissor, né? Para esse jogo diante do Grêmio, mas na próxima temporada precisa assim trazer novos jogadores, novos craques aí que venham balançar a gente aí e vender camisa, né? Precisa sim vender camisa, ganhar mais dinheiro aí com publicidade e que o Júlio Casares aí dê esclarecimento de como é que pode um clube, um dos maiores do Brasil, né, pessoal? Tá com esse déficit aí, né? O time não contratou tantos jogadores assim, difícil de explicar, né? Vamos lá, pessoal. O São Paulo tem proposta de Chapecoense pelo lateral Rai Ramos. Então, pessoal, segundo informações aqui, apurada pelo GE, que o São Paulo, né, foi informado nesta semana aí sobre o interesse, né, pessoal, da Chapecoense na contratação do lateral direito Rai Ramos, de 30 anos. A negociação com o jogador que tem mais um ano de contrato com o Tricolor está em andamento. Segundo informações aqui, apurou, né, que o agente do jogador, Ricardo Stiller, esteve no CT da Barra Funda na quarta-feira, tratou do tema com a diretoria a outros clubes interessados, pessoal. Então, São Paulo aí, cada vez mais aí, envolvido, né, em negociações milionárias aí. E, pessoal, me parece que esse jogador seria até interessante aí para continuar no São Paulo, mas o São Paulo aí tá querendo negociar em definitivo. Deixa aqui a sua participação, se você quer ver o Rai jogando, né, pessoal, no São Paulo, participe, deixe seu comentário. Pessoal, vou ficando por aqui, é um prazer receber aqui. Se for novo aqui, deixe seu like no vídeo, né, e se inscreva no canal.